Mais um programa Igreja Presente para você que está aqui acompanhando a Rede Século XXI na Arquidiocese de São Paulo. Nós estamos com o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo desta arquidiocese, que toda semana dedica um tempo especial para você que nos acompanha, que nos assiste, para falar sobre assuntos diversos da igreja, não é? Estamos nesse mês das vocações, já falamos sobre as outras vocações que passaram por esse mês. E hoje, em específico, eu tenho certeza que você tem até essa dúvida que eu tive e conversei com o Dom Odilo fora do ar. Nós estamos no dia 23 de agosto, estamos celebrando o dia do catequista, estamos celebrando o dia do leigo, estamos vivendo qual é o momento na igreja, porque estamos vivendo um mês de agosto de 5 semanas. Mas vamos falar sobre o leigo hoje, Dom Odilo vai nos explicar melhor. Dom Odilo, obrigado por nos receber mais uma vez. Pois não, prazer, saudar vocês também e ter esse momento de reflexão, enfim, de colocação de algumas questões. Espero que vocês acompanhem e gostem. Eu vou fazer a pergunta em seu nome em casa, porque eu fiz essa pergunta fora do ar, vou fazer aqui. Dom Odilo, quando nós temos 4 semanas no mês de agosto, nós celebramos as vocações sacerdotais na primeira semana, segunda semana a vocação dos pais, né, Dia dos Pais, a semana passada da vida consagrada e normalmente a última semana dos catequistas. Mas esse mês de agosto nós temos 5 semanas, Dom Odilo. E agora? De fato, não 5 semanas, mas 5 domingos. 5 domingos, né? Isso é verdade. O mês só tem 4 semanas. Verdade. 5 domingos. E agora, o que eu faço? Pois é, nesse caso, o quarto domingo é dedicado aos leigos e o quinto domingo dedicado aos catequistas. Dia do catequista, então, dia da vocação do leigo. Então hoje nós estamos vivendo a vocação do leigo, que sem essa pessoa, que eu vou dizer, você aí em casa, é difícil da igreja ser vivida, é difícil da igreja continuar levando também a palavra de Deus, porque só os padres religiosos não dá, né, Dom Odilo? Não dá, não é a igreja, né? A igreja é feita de batizados, e esse povo de batizados, os padres religiosos também são batizados, e portanto a igreja é formada pelos batizados. Então os leigos são esse povo de batizados, né, que forma a igreja. E no meio deles tem aqueles batizados que têm missões especiais, que são os padres, são os bispos, são os diáconos. E são os religiosos enquanto eles vivem uma condição de vida própria. Mas a igreja é basicamente formada de batizados. Então, hoje, nesse domingo, nós recordamos a vocação dos leigos, isto é, de todos os batizados, e a sua, digamos, vocação e missão dentro da igreja. E a missão é importante de continuar levando a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo um tempo, Dom Odilo, muito difícil para a igreja. Eu digo até difícil até dentro da família, porque parece que hoje em dia ter fé é uma coisa que está fora de moda. A vocação do cristão, antes de tudo, é uma graça de Deus. Ser cristão é um dom, é uma graça, né? Não é uma conquista pessoal. Ser chamado a ser cristão, ser chamado à fé é uma obra de Deus. Sim. E por isso nos alegra, nos enche de alegria. Claro, a gente precisa tomar consciência disso, né? E por outro lado, o ser cristão é um chamado, antes de tudo, a ser um testemunho de Jesus Cristo. O cristão lembra de Jesus Cristo, nos faz pensar em Jesus Cristo. E na palavra de Jesus Cristo. Sim. Na pessoa, antes de tudo, na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, os testemunhos, sinais de Jesus Cristo, enfim, o cristão é uma testemunha de Jesus Cristo no mundo. Essa é a sua vocação primeira. Como vai ser testemunha de Jesus Cristo? Afinal, através da sua maneira de viver, sua ação, seu trabalho, sua profissão, suas palavras, enfim, todo o seu modo de viver deve falar de Jesus Cristo. Esta é a vocação do cristão, de todo batizado. Não dá para fugir, por exemplo, como algumas pessoas dizem, que no trabalho eu evito, na escola eu também evito. Não dá para fugir disso, Dom Odilo. Não, isso não dá para separar uma coisa da outra, né? Na escola eu não sou cristão, ou no trabalho eu não sou cristão. Na igreja eu sou cristão. Não. A gente é cristão sempre, em todo lugar, né? Então, fazer essa separação não dá. Evidentemente que umas são as práticas da fé na igreja. Quando a gente está na igreja, a gente reza, a gente canta, a gente celebra. Sim. Outra é a prática do ser cristão no dia a dia. A mãe que
que tem nenê pequeno, que cuida do nenê, a mãe que vai às compras, a mãe que sai para a rua atrás afinal de levar as crianças para a escola, ela é chamada a viver o seu ser cristão nessas condições. Portanto, é uma forma diferente de viver o ser cristão na igreja. Agora, não dá para dizer, olha, enquanto estou fora da igreja, não tem nada com isso, não sou cristão. Não, isso não existe. Não pode ter medo. Não dá para separar de tal maneira a própria fé em relação à vida. Isso seria uma esquizofrenia, né? Eu até percebo isso, porque até coloquei esse assunto hoje, porque a gente vê que existem tantos leigos, tantos cristãos que estão sendo martirizados no mundo, né, perdendo a vida pelo fato de falarem, eu pertenço a Jesus Cristo e Ele pertence à minha vida. Isso serve como exemplo para todos nós no dia de hoje. Certo, muitos cristãos estão sendo martirizados só porque são identificados como cristãos e porque não querem renegar a própria fé, então muitas vezes são torturados, são até mortos, né, martirizados. Mas isso não na igreja. Claro que tem acontecido atentados até na igreja, né? Sim. Mas no dia a dia, né, entra nas casas, na escola, no serviço, enfim, ali muitas vezes são martirizados porque são identificados como cristãos. É interessante que algum tempo atrás houve um atentado, justamente, eu creio que foi no Quênia, né? Sim. Quando houve um atentado num grande shopping center. E aí então aqueles que praticaram esse atentado, eles prenderam uma porção de jovens, de gente, e foram separando aqueles que eram cristãos. Os que não eram cristãos eram soltos, os que eram cristãos eram matados. Quer dizer, só pelo fato de ser cristão. Isso é martírio, é testemunho por Jesus Cristo. Dom Adilo, semana que vem a gente vai celebrar o dia do catequista, mas o leigo, bom catequista, que cuida da criança, que educa os jovens, ele está fazendo aquilo que Jesus nos pediu, né? Levando e evangelizando a palavra de Deus. O assunto ainda é importante para o dia de hoje, quer dizer, quanto mais catequistas nós tivermos, mais eficaz vai ficando a nossa igreja? Eu acho que sim, né? Nós poderemos falar ainda domingo que vem sobre o catequista, mas há tantos leigos que são catequistas e prestam um ótimo serviço, justamente à missão da igreja, como catequistas. E catequistas precisam também ser bem preparados, tem que ter uma metodologia própria, tem que ter convicções boas, tem que ter um bom testemunho de vida. E assim o catequista é como um pedagogo na fé daqueles que estão iniciando uma vida cristã, mesmo que sejam crianças, mas também podem ser adultos que estão iniciando um caminho de vida cristã. O catequista é sempre um pedagogo. Andilo, em outubro o senhor vai estar no Vaticano, junto com outros cardeais, junto com o Papa Francisco, vendo a missão da família, estudando a nova família. E é claro que o leigo está inserido dentro desse papel, não é? O senhor acredita que o Papa vai dar alguma missão para os leigos, algo de muito especial para que o leigo tenha caminho, para que ele continue vivendo a família de uma maneira melhor, para que a gente possa viver qual é a missão verdadeira da família? O senhor acredita que vai ter alguma missão para esse leigo? Bem, o Papa vai pedir primeiramente aos leigos que estão casados, procurem viver bem como casados. E é difícil hoje, hein? Aos leigos que são pais, procurem ser bons pais. E vai pedir aos leigos que são namorados, procurem viver bem o namoro, se preparem bem para o casamento. E assim por diante, né? E esta é a missão, né, que a igreja espera dar. Claro, haverá alguns que vão ser como que pedagogos também num caminho de preparação ao casamento. Há tantos casais, tantos leigos que se dedicam nas paróquias a preparar os noivos, outros a preparar encontros de casais, retiros de casais para cultivar a vida familiar na pastoral da família. Mas antes de tudo, a pastoral da família quer envolver não alguns apenas, mas quer envolver a todos aqueles que formam a família, para viverem bem a família. Para manter a família que nós conhecemos, que vem de anos, de séculos, e não os novos modelos de família que está virando moda, é isso, né, Dom Adilo? Quer dizer que nós temos que pensar na família como marido, mulher, criança. A família tem um formato básico, né? A igreja apresenta esse formato básico
como aquele que está de acordo com os planos de Deus. Uma família formada a partir do casamento de um homem com uma mulher, né? E desse casamento possam nascer filhos, que eventualmente não nascem por alguma razão, mas uma família que esteja aberta à vida, à transmissão da vida, à educação dos filhos. Uma família que tenha vontade de viver um projeto comum, né, de vida, né, e de crescimento, de amadurecimento da vida cristã nesse estado de vida. Então a igreja apresenta o casamento e a família como um caminho de perfeição, um caminho de santificação. E é isso que a igreja pretende repetir e de novo, apresentar a todas as pessoas. Nós estamos chegando no final do programa Igreja Presente. Eu gostaria que você se manifestasse, né? Quando eu digo se manifestar, é conversar, dizer, perguntar. Fique à vontade. Igreja Presente é o nosso e-mail, igrejapresente@rs21.com.br. E use também o telefone, viu, para fazer sua pergunta. 0 operador 19 3871 9620. Nodilo, para nós encerramos o programa de hoje, né? Eu queria uma palavrinha do senhor sobre a presença do leigo, a importância do leigo para a igreja nos dias de hoje. Bem, sem os leigos a igreja não existiria. Os padres não formam a igreja sozinhos. Os padres são parte da igreja, estão a serviço da igreja, até representam a igreja, mas eles não podem se representar sozinhos. Eles representam o povo de Deus a quem eles servem e para o qual eles estão constituídos. Então, sem os leigos não há igreja, né? Os leigos são esse povo de batizados que vive o dom da fé nas muitas situações da vida, né? Portanto, os leigos, uma palavra de coragem, de encorajamento para viverem bem a sua condição de vida laical, vocação que é de Deus, e que Deus os fortaleça nas lutas do dia a dia, que não são fáceis, né? Muitas vezes os leigos estão naquelas situações difíceis, né, onde eles são chamados a dar um testemunho forte, né, de Jesus Cristo, do Evangelho, para poderem mostrar que o Evangelho é a boa nova para todas as situações da vida e ajuda a transformar a vida. Que Deus abençoe vocês todos os dias. O cristão verdadeiro não tem medo de testemunhar. Não pode ter medo. Ou é uma testemunha ou é uma falsa testemunha, porque mente. Quer dizer, esconde aquilo que deveria mostrar, né? Então, nós só podemos esperar que todos os cristãos sejam boas testemunhas de Jesus Cristo. Muito bom. Então, Nodilo, para encerrarmos, a bênção para todos nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.